estamos começando a roda de conversa de número 228 da Frente Estamina de Carlos. Dando boas-vindas a todas as pessoas aqui. Estou vendo aqui o Zé Augusto Venda, o Diogo Bezerra, a Jaqueline Silva. Tudo bem? A Jaqueline Silva, desde a Califórnia, né? Está na Califórnia, né, Jaqueline? Sim, estou em São Francisco, na Califórnia. A Abimael Elisete, aqui do YouTube mesmo. Carlos Henrique Macaé, com o seu cachorro, né, o Carlos Henrique? É ele e Hamilton. E Luiz Eduardo Mendonça. Como vai, Luiz Eduardo? Isso aí, pessoal. Tudo de bom, né? Hoje, o Leandro está aí também. Hoje nós combinamos aqui, na primeira roda do mês passado, que toda segunda, terça-feira do mês, nós teremos roda de conversa da Frente Estamina, tá bom? Isso fica combinado, e aí todos vão poder se organizar para isso, uma vez por mês. Hoje a nossa ideia é fazer uma conversa sobre a experiência do Carnaval, não é isso? De como foi o Carnaval no campo da saúde mental, como foi, não, como está sendo. Até porque hoje tem o bloco Império Colonial, que é lá da colônia Fernando Moreira. Eu acho que amanhã tem o de Macaé, não é isso, Carlos Henrique? O bloco lá da Dona Ivone Lara e tal, vai sair em Macaé. Quinta-feira tem a Loucura Suburbana, lá no Engenho de Dentro, que é um bloco sensacional, é o mais antigo dos blocos de carnaval da reforma psiquiátrica aqui no Rio de Janeiro. É o bloco lá do NISE. E aí depois tem o carnaval mesmo, né? Sendo que os outros blocos, eu não sei se tem algum tema direto da saúde mental na escola de samba esse ano no Rio, porque sempre tem algum, né? A gente já teve sobre o Nício da Silveira, acho que foi o ano passado o Nício da Silveira, né? Retrasado. 2020. Que foi muito, muito bom, né? Muita gente daqui, inclusive, desfilou. Então, essa o nosso tema. A gente vai falar um pouco sobre o Carnaval e saúde mental, e depois nós vamos programar e conversar um pouco sobre o ano de 2026, a organização da Frente Estamina, nossas prioridades, o que a gente deve discutir, como deve organizar as próximas rodas e tal. Então, é isso. Nós vamos passar um pequeno vídeo, né, sobre o desfile do Tapirando, que homenageou o Franco Basaglia. Está pronto aí, Abimael e Leandro? Deixa eu lembrar antes, né, complementar o que você falou. Tá, isso. A gente passar em forma melhor. Isso. E foi um desfile debaixo de chuva, mas muito animado. A gente encerra o Carnaval da Saúde Mental no dia 21 de fevereiro, que é o desfile das campeãs, que tem uma ala que é da saúde mental do Embaixadores da Alegria, que é uma escola de samba inclusiva. Entendeu? Que ótimo. Aliás, eu estou esquecendo de falar também do Zona Mental. Que dia que o Zona Mental? Foi sexta-feira, né? Já foi na sexta-feira, né? O de Bangu, do CAPS de Bangu. Foi na sexta-feira. E o Loucos pela Vida, que foi em Niterói na semana passada também, terça ou quarta-feira. Loucos pela Vida em Niterói, o Zona Mental já desfilou. Quinta-feira agora vem o Loucura Suburbana. Sim. Então, Rafael, quer falar um pouco sobre o Tapirando, como foi, e depois botar um pequeno vídeo do desfile do Cavalo Azul? Sim. Bom, nós começamos esse processo em agosto do ano passado, né? Agosto de 2025 é quando a gente começa a pensar no tema, no enredo, e assim. E a partir daí, quando saiu o enredo, a gente começa a se organizar para fazer as oficinas dentro desse enredo, mesmo antes de se saber qual o samba vencedor,
né? Porque a gente já tem alguns dados do tipo, e para fazer artesanato. Cavalo, a gente já tem algumas coisas que a gente pode usar como fantasia. E isso também dentro da oficina de composição musical, que é uma oficina que acontece bem antes do desfile, que é aberta a todos, né, essa oficina de composição musical, no qual tem o Eupídio e o Yuri, que são as pessoas que coordenam esse grupo. Olha que bom, Rosinha está aí também, vai poder falar também muita coisa, vai ajudar. Rosa, então, muita contribuição hoje para dar. Então, e aí a gente começa com a oficina de composição musical, né? Assim, todo dentro de um processo mesmo inicial, mesmo quem nunca compôs, quem nunca, mas que entende de poesia, é só trazer a sua poesia para a oficina musical, né? Dentro do contexto do enredo que os coordenadores vão dar, que são músicos, né? Vão dar o suporte lá dentro dessa oficina. E dentro dessa oficina são construídos, né, enredos, né, são construídos sambas que vão competir, né, no Rio Cenário, como aconteceu dia 1º de fevereiro, semana passada, né, onde a gente teve 19 sambas inscritos, né? E aí Pedro, inclusive, participou da comissão julgadora, né? E mais 30 e poucas pessoas, e aí é escolhido, né? Só que antes da escolha desse samba, a gente desenvolve várias oficinas também. Esse ano a gente teve, com a coordenação da Mônica e da Márcia, e da musicoterapeuta Mariane, né, do CAPSI, infantil aqui, o Carim, uma oficina feita com as crianças, e com o Franco também, né, o Franco, que é um trabalhador lá do CAPSI. Então, eles fizeram uma ala, as crianças fizeram fantasias belíssimas, inclusive aquela fantasia que eu estava, quem fez o desenho foi o Sami, mas quem enfeitou foi as crianças, né? Então, assim, inclusive aquele rabo de cavalo e tudo mais, né? Então, teve isso na oficina das crianças. E tinha também a oficina de artes, que era às quintas-feiras, com o Hugo e o Sami, né? Mais a Mônica, mais outras várias pessoas, né, contribuindo. E isso, as pessoas não trabalhavam só dentro das oficinas, não. Por exemplo, Rosinha estava na casa dela preparando lá as coisas dela, os processos dela. Cada um de nós, na sua casa, as coisas não aconteciam só nas oficinas, aconteciam com os artistas que fizeram as suas fantasias, ou fazia lá na sala do bloco, que fica no Pinel, né? Ou em casa, né? A Márcia mesmo construiu a fantasia dela, né? Acabou de fazer a minha. Então, assim, a Miami, né? Rosa, essas artistas que a gente tem no Tapirano Pirado, o trabalho delas é ininterrupto, né? Sempre em casa, não tem sábado e domingo para elas, né? Então, elas trabalham o tempo inteiro fazendo estandarte, né? Não só para venda, mas os estandartes grandes também para ir para o desfile, estandartes novos. E, assim, teve como a gente falou, de Franco e Franca Basaglia, a Rosa fez um belíssimo. Está aí, Rosa, ele? Está aí em mãos, por acaso? O seu estandarte? Mostra. Não, acho que é. Não te ouvimos, Rosa. Não te Tá, desculpa, estava fechado o microfone. Estamos ouvindo. Só um instantinho, eu tenho algumas imagens comigo. Espera aí, só um instante. Tá bem. Esperamos. Então, assim, é um processo que a gente leva meses, né? E não é só esse processo
No dia, por exemplo, a gente faz uma macarronada para os trabalhadores, no caso, dentro do Tapirando, a gente tem um projeto de geração de renda. Né? Ah lá, Franca Basaglia. Depois eu continuo, só para a gente ver os desenhos da Rosa. Aí você fala para a gente, Rosa. O ano passado, assim, cada ano acrescenta mais, graças às pesquisas, né, que o bloco desenvolve no seminário. Né? Então, por causa do Corpo Santo, o ano passado eu fiz uns objetos, umas caixas luminosas. Aí, esse ano, eu não estava conseguindo fazer direito a imagem da Franca no tecido. Essa é uma técnica que se chama cianotipia. É uma técnica fotográfica do século XIX, né, desenvolvida por uma fotógrafa chamada Anne Atkins, que criou o primeiro fotolivro da história. E aí, no ano passado, sim, aí teve essa história dos luminosos, por causa do Corpo Santo, que criou o primeiro luminoso, né, com a luz de velas. E aí eu fiz uns objetos que eram umas caixas luminosas, com vários dizeres que tinham a ver com a luta pelo campus da UFRJ ser reconhecido como esse lugar, como uma história antimanicomial, né? E aí eu tive a ideia de, esse ano, em vez da caixa, a caixa estar no estandarte, ou seja, o estandarte ser um estandarte luminoso. Então, o estandarte saiu com uma caixinha com LED dentro. E aí o LED é alimentado por pilha e tem esse papel que é translúcido. E aí eu fiz várias versões dela, com vários tons, né? É isso, da Franca. Assim, foi a minha contribuição desse ano foi Não, e não só isso. Não só Você isso. foi a Franca. Você, a Franca Basaglia, e Paulo Betti foi o Franco Basaglia. Sim. Só tivemos artistas esse ano. Só tivemos artistas no Tapirando. E foi belíssimo. Mesmo embaixo daquela chuva toda. Né? Mesmo embaixo daquela chuva, eu acho que foi... Eu acho, não, tenho certeza que foi muito interessante. A gente... Engraçado é que depois que acaba, é que a gente pensa assim... É que eu penso assim, acho que Rosa tem a mesma sensação. Como a gente trabalha e não tem noção. E a gente não para. E, assim, o meu sentimento após o desfile é sempre assim, caramba, a gente levou meses construindo isso, e esse final de semana, com a chuva, assim, e a chuva estragar. E eu adoro chuva, tá? E a chuva, de alguma forma... Assim, porque teve uma ampla divulgação, né? Até a Globo, esse ano, publicou, né? Fez uma reportagem no Globo Comunidade e deu uma visibilidade maior ainda. Mas acho que a chuva, né, atrapalhou um pouco. Eu não gosto de falar muito da chuva, né, que eu adoro chuva, né? Tanto é que todos nós continuamos lá. Só quem não conseguiu chegar foi o Leandro. O Leandro não conseguiu chegar, a chuva atrapalhou a vida dele. Entendeu? Então, eu estava falando antes, eu estava falando desse processo. Ele não acaba só no dia do desfile, né? Assim, no próprio dia do desfile, a gente tem um trabalho de geração de renda que é contratar 40 usuários, né? Usuários e usuárias dos vários serviços da rede, que eles recebem um prolabore, né? Recebem uma graninha por horas de trabalho. Então, assim, esse ano a gente fez em 2 horários. Quem fosse de manhã e sairia às 4, e quem chegaria às 4 e sairia às 21, porque a gente ainda tem essa pretensão, né? Assim, de ir até às 21 horas, né? 21, 22 horas. Então, precisa minimamente humanizar esse processo de trabalho da geração de renda, né? Isso sem contar com os pontos de venda que a gente tem, que é aqui no IPUB, é lá no Pinel, nos vários
nos vários locais estratégicos, né? Então, assim, a macarronada foi belíssima, teve uma média de 60 e poucas pessoas, né? 40 usuários e mais os profissionais que trabalharam nesse dia, né? Também voluntariamente, né? Então, assim, foi bem rico, foi muito gratificante. Chamar a professora Jaqueline. Jaqueline. A Jaque queria falar, Jaqueline. Jaqueline. Não, é só porque eu escrevi no chat, é porque o Paulo Betti publicou, né, a participação dele. Então, quando você acessa, né, o material dele, tá lá, ele super orgulhoso, super feliz falando dessa participação. Ficou muito legal. Bacana, eu acho que agora... Deixa eu dar uma ideia aqui, Pedro Gabriel, do tema. A gente teve um tema que veio mesmo na camiseta, que é esse do o cavalo azul. Esse cavalo azul. E ele foi construído de papier-mâché e gigantesco, um cavalo azul gigantesco. O nosso tema é esse aqui, ó, o cavalo azul do cuidado e liberdade e a chama acesa de Franco Basaglia. Teve a comemoração da entrada do professor Pedro como diretor, e o Jurandir Freire fez uma fala muito interessante, ele nos falou sobre o cavalo azul, como foi lá em Trieste. Sabe, o que aconteceu com esse cavalo azul? E é uma história muito impressionante, porque tinha lá na Itália este cavalo, ele não era azul, mas era um cavalo, que levava e buscava as roupas das pessoas que estavam internadas lá em Trieste. E depois chegou uma hora que o cavalo ia ser morto, ia para o matadouro, ia ser morto. Mas os usuários, as pessoas que estavam internadas, não quiseram que o cavalo fosse morto, né? Então, o próprio Franco Basaglia escreveu, né, sensibilizado com isso, escreveu uma carta aos matadouros, eu não me lembro a quem ele escreveu, e essa carta foi lida, Rosa, pelo Paulo Betti, sabe? Quando a gente escolheu o samba, você estava lá. E, assim, uma carta assim, emocionante, falando que ele não queria, o Franco Basaglia ocupando o lugar do cavalo azul, e ele queria morrer de morte natural, não queria morrer de morte matada. E isso foi amplamente abraçado pela ideia, pelos usuários, pelos artistas, pelos profissionais que estavam ali, e resolveram, então, esperar a morte natural do Marco, que é o nome do cavalo, né? E aí, então, os artistas e usuários fizeram um gigantesco cavalo, né, fizeram uma obra de arte gigantesca. Para o cavalo sair do hospício, tiveram que quebrar os muros do hospício. E com isto, eles desfilaram na cidade, com o prefeito e todo mundo, e as autoridades tiveram todo mundo que desfilar com essa estátua gigantesca do cavalo azul. E nesse dia, né, que o professor Jurandir Freire falou, como foi isso que aconteceu? De fato, lá em Trieste, uma das nossas amigas aqui, colaboradoras, chamada Ruth Rocha, que é enfermeira, ela pegou a ideia do cavalo azul. Essa foi uma intuição impressionante da Ruth, e logo, todos nós apoiamos a ideia do cavalo azul. Nós achamos a ideia maravilhosa do cavalo azul, do cuidado em liberdade. E essa ideia, então, que o Abimael está contando para nós, que foi assim, foi trabalhada durante o ano inteiro, foi feita uma linda sinopse, e nós tivemos uma participação muito forte da Rosa Bundschaft, dizendo que existe o Franco Basaglia, mas existe a Franca Basaglia. A Franca apareceu por conta da Rosa, que foi lá manifestar no dia do samba vencedor, do tema vencedor, e assim, ela quis colocar, achei lindo o posicionamento dela, porque até então a gente só falava no Franco Basaglia, e aí
Rosinha falou assim, não, tem que ter a Franca. É a principal da história, é a mulher. Foi um momento muito bonito, aquele seu que você reivindicou. Foi muito pungente, aquele depoimento seu. Aí não foi a boca no trombone, não, foi a boca no microfone, né, Rosa? A Rosa von Schaft e a Franca Basaglia, com a boca no trombone, em favor da lei que lá na Itália é a Lei 180, né? Diferente da nossa aqui, mas também a nossa do cuidado e liberdade. Não é sem outro motivo que a gente hoje desfila nas ruas. A nossa está fazendo... Cuidado e liberdade. Oi? A nossa lei aqui está fazendo 25 anos agora, em abril de 2026. Mira. Não é? Temos que comemorar. Vamos passar, então, só umas imagens do desfile? Pode ser? E um pequeno vídeo? Pode ser, Leandro? Então, vamos lá, para lembrar um pouco o desfile de domingo. Esse mural foi construído por profissionais, por usuários. Cada pessoa que chegava no barracão colocava uma frase inspiradora, né, nesse mural. Tá? Esse é um carro antigo, né, da Iemanjá, e era o carro que a gente desfilava, já desfilamos algumas vezes com o carro da Iemanjá, com o nosso nome, né? Nome e sobrenome, tá pirando, pirado, pirou. E o Paulo Sérgio, que está trabalhando aí nas camisetas, é quem está aí à nossa frente. Bom. Aqui. Aí sou eu. A anterior era a Ângela, uma colaboradora também. Em frente ao cavalo. Essa é Márcia. A Miami é uma das artistas que a gente tem lá também, né? Que ajudou nessa construção aí. Gente, olha o tamanho do cavalo. Olha o tamanho do cavalo. Olha isso. Que tudo. Esse estandarte foi Rosa que fez. Só uma coisa. Eu fiz essa parte de dentro da caixinha luminosa, tá vendo? A estrutura e a arte do resto do estandarte foi feita por Lúcia Vignoli, eu acho. E então a gente divide a autoria do estandarte. A minha parte é a imagem e a caixinha luminosa, a ideia de ter um estandarte luminoso. Mas quem deu a arquitetura né, a moldura do estandarte foi a Lúcia. O que você está falando da caixinha luminosa é exatamente onde está a Franca Basaglia, com o microfone, não é isso, Rosa? Isso, são essas imagens. Sei, Rosa. Que elas iam ser feitas em tecido, mas aí esse processo ele tem várias questões muito delicadas e começou a ter um problema da química com a minha água e várias coisas. Aí eu me lembrei do luminoso do ano passado do Corpo Santo, eu pensei, se não entra em tecido, vai entrar em papel mesmo, dentro de uma caixinha com acrílico. E aí eu acho que foi mais legal, até. E isso mostra que o nosso trabalho é coletivo. O trabalho no Tapirando é coletivo. Né? Mesmo as pessoas que não estão lá no dia a dia, ou todos os dias, né? Mas cada um, em algum momento, dá a sua contribuição. E assim, essa arte, no final, ela ficou muito bonita. Olhando assim, essa parte, ela ficou muito bonita. A gente vendo ela ao vivo. Foi muito legal. Muito bonito mesmo. Parabéns aí, Rosa. O cavalo. Peraí, para ter uma ideia do tamanho do cavalo. Para ter uma ideia, essa imagem, para vocês terem a ideia do tamanho do cavalo, né? Aí tem um vídeo aí também. Vamos lá.
Isso aqui. É interessante que até o final caracterizaram também. Muito bom, muito bom. Tem várias. A Rosa quer falar, mas tem muitas fotos, vídeos e tal circulando aí pelos grupos, não é isso? Do desfile. O desfile foi empolgante, apesar da chuva. Nós não achamos a sua, Pedro. Nós não achamos a sua foto. Eu procurei aqui, mas não achei você de Franco Basaglia. Eu também encomendei uma fantasia e que foi entregue lá na hora. Mas aí, com a chuva, ela foi desmilinguindo. Ela foi se desmilinguindo, porque ela estava muito bem feita. Ela estava muito bem feita, mas não era para uma tempestade, era para circular na via normal. Mas eu vou... E foi um desenho, uma caricatura, tanto do Franco quanto da Franca, que ficou bem bonito. Agora, dá para recuperar a parte das caricaturas, que aí depois eu vou trazer aqui para o pessoal ver como ficou. O suporte todo, porque era tudo papelão e madeira, né? O suporte é que a chuva foi levando. Mas ficou muito bom. Depois, no final, eu estava segurando com a mão assim. A ideia é que a gente seria o cavalo do Franco Basaglia, o cavalo da Franca Basaglia. Mas, Rosa, fala. Eu só queria pontuar assim, que não foi minha ideia interpretar a Franca, porque eu não é da minha natureza, eu gosto de fazer o trabalho de bastidor, né? Quando surgiu a proposta através do Alexandre, eu fiquei extremamente assustada. E quem me ajudou muito e me convenceu foi a equipe da Juliana Betti, que é filha do Paulo Betti, né? E a Fernandinha, que foi a figurinista. E assim, e o Paulo Betti também, que me deu muita força naquele dia no Rio Cenário. Ele falou: não precisa se preocupar, é uma coisa do carnaval, você só vai, né? Não é que você vai, enfim, interpretá-la como se fosse num teatro. E então eu realmente fui muito apoiada nisso, assim, porque eu fiquei, não vou mentir, fiquei muito assustada aqui, não é? Eu sou muito tímida para isso. Rosa, mas você ficou linda lá no caminhão, ficou linda, assim, com um colar assim bonito e sempre com o microfone na mão. A gente ouviu você, Rosa, a gente ouviu você e te viu também. O cartaz Mulheres Vivas foi a Fernandinha, figurinista, que fez. E fez o maior sucesso, porque no momento final do desfile, várias mulheres me pediram emprestado esse cartaz e saíram circulando, falaram: eu prometo que eu te devolvo, deixa eu só curtir um pouquinho e desfilar esse cartaz por aí. E aí saíam circulando com... Muito bom. E o
IFB, não é, Elisete? Também fez um estandarte do nosso querido Domingos Sávio, né? Vocês têm alguma foto desse estandarte? Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. O Domingos é o idealizador e o realizador, e o iniciante dessa reforma, da efetivação da reforma psiquiátrica aqui no Brasil. Né? Então, a gente queria fazer um estandarte, faz assim, faz assado, o que vai escrever, o que não vai escrever. Então, a gente demorou a chegar a um consenso. Mas aí, na hora do desfile, um filho de um colega nosso falou assim, eu vou desfilar, porque o estandarte era pesado, então eu não estava dando conta de carregar, nem a Ruth, e era o estandarte do Domingos, o Sávio do Nascimento Alves. Era para a gente saudá-lo e cumprimentá-lo, e para ele vir desfilar conosco no Tapirando. Muito bom. Foi muito bom. Então, Carlos Henrique, você veio de Macaé até o Rio de Janeiro. Parabéns. Fala da sua experiência aí. É a sua primeira vez no Tapirando, né? Presencialmente, né? Foi, mas foi muito legal. Eu cheguei no Pinel, era umas 11 horas, 11h30, meio-dia, e estava começando a preparar ainda. E eu vi tudo ali, o comecinho, aí alguém postou que a macarronada estava rolando, eu falei, caramba, onde é essa macarronada? Aí tentei ligar para falar com Dona Lisete não me atende. E assim, caramba, e agora? Aí cheguei na recepção, perguntei à moça ali, não, ali dentro. Eu falei, mas posso entrar? Ela falou, pode. E foi muito legal. Foi muito legal, porque assim, não existe diferença de usuário. Quando a gente vê o usuário aqui em Macaé e vê o usuário no Pinel, é a mesma coisa. Quando a gente vai para a rua, em um carnaval, em que coloca os usuários junto com a população, é a mesma coisa. As pessoas só vão entender que a pessoa está em sofrimento se tiver em crise. Se não tiver em crise, eles têm que entender isso. É igual, tanto aqui em Macaé quanto no Rio, em qualquer lugar no mundo. Se não tiver em sofrimento psíquico, é igual a todo mundo. É por isso que a gente faz isso. É por isso que a gente coloca os usuários, coloca o profissional, coloca todo mundo na rua, para poder eles entenderem que o usuário bem tratado é esse carnaval que acontece. Ainda tem alguns aqui que ainda falam assim, não, carnaval, o religioso fala que carnaval não é de Deus. Mas só que existe algumas passagens na Bíblia que está dizendo que carnaval, sim, está na Bíblia. Carnaval é a festa da carne. E as pessoas, eu não vou discutir isso com ninguém, mas o carnaval é a festa da carne. O que me deixou muito legal, muito, muito feliz nesse cavalo azul é ter descoberto também que, além do cavalo azul, ele é um cavalo azul que ninguém se ligou, assim, ninguém falou que é uma parte da bandeira da França que é azul, que é a liberdade. É o tratamento que a gente tem, é o que me faz bem, é o que faz bem aos usuários, é esse tratamento em liberdade. E a bandeira da França, ela diz isso também na história de vocês. Ela diz que o azul representa a liberdade. E foi muito legal. E cada vez que vocês me mostram isso, é a aula que vocês me dão. Vocês me deram uma aula assim no domingo que foi muito legal. Para mim, eu tô muito feliz, muito feliz. Foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. Vocês arrebentaram. Foi muito legal. Obrigado, hein? Obrigado a você, Carlos Henrique. Chegou cedo. Chegou cedo, não ganhou macarronada minha, ganhou macarronada. Não, e ele ainda me avisou que iria comer macarronada. Estou eu esperando, e ele não apareceu. Ele viu Foi desde exatamente isso. toda a preparação, o trabalho que todo mundo tem, né? Envolve assim, um número muito grande de pessoas, né? Quem foi também na escolha do
do samba vencedor, ou veio nas reuniões, né, para escolher o tema, o enredo, ver como a quantidade tão grande de pessoas que ficam envolvidas, né, ao longo do ano, como são, quer dizer, numa dimensão diferente, obviamente, das escolas de samba, mas é um trabalho também do ano inteiro, não é um trabalho só do carnaval, né? Não é um trabalho só do carnaval. Exatamente. Na medida em que Carlos Henrique falou, uma história, um samba enredo é isso, né? No sambódromo é uma história que passa ali, né? Toda uma história. Agora, e isso né, as pessoas que trabalham, né, é muito interessante, porque na medida em que se desenrolam o tema e cada pessoa é convidada para falar, né, como se fosse uma aula expositiva antes da construção do samba. Por exemplo, a gente teve um encontro lá no Pedro Calmon, aqui no campus. A gente fez um dia inteiro de seminário em que as pessoas foram conversar lá, os profissionais, né, da antiga, principalmente. Lisete, Pedro, Paulo Amarante, né, e outras pessoas envolvidas. E até para vocês entenderem, era uma ideia, se não tivesse chovido, era uma ideia ter uma ala da velha guarda da luta antimanicomial, que estaria eu, Pedro, Lisete, um monte, Jurandir veio, mas estava na hora da chuva, vieram um monte de pessoas daquela época que iniciaram, né, essa luta. Eu acho que seria um momento riquíssimo, mas que a gente ficaria em torno do cavalo, era esse o combinado. A gente ficaria em torno do cavalo, a velha guarda, e atrás como se fosse a nova geração, como se estivesse passando um bastão, entendeu? Mas a chuva não deu para a gente fazer essa apresentação. Por isso que a gente perdeu o Pedro, né? As pessoas que ele iria fazer parte dessa ala também. Era essa a nossa ideia, entendeu? E assim, os que a gente conseguiu achar, que estavam lá. Outra coisa, é por causa do Henrique que veio presencialmente. Nós sempre começamos o cortejo entre 4 e 4h30 da tarde. A gente teve que antecipar, começar às 3 por conta da chuva, que ia começar a chover. E não teve jeito, que a gente acabou pegando chuva. Por isso que o trio elétrico ficou lá no Pão de Açúcar e não foi atrás da gente, como é todos os anos. Entendeu? Porque não podia molhar, tinha um monte de coisa. Então, a gente optou fazer o cortejo só com a bateria da Portela. E o trio elétrico esperando lá no Pão de Açúcar. Só, né? Só. Só a bateria da Portela. A raciocina. Jaqueline, fala, querida. Eu acho que essa ideia eu acho que, assim, olha que eu trabalho com envelhecimento, mas pegar essa pegada, Abimael, tem que ficar. Do pessoal que já está no caminho e o pessoal que está continuando no caminho, entendeu? Uma coisa de continuidade, de fluidez, do pessoal mais maduro, mais experiente, porque a luta está em momentos diferentes, mas ela vai continuar sempre, né? Eu acho que é isso, é um contínuo. Acho que essa ideia merece ficar para o ano que vem, porque trata daquela coisa do pessoal mais experiente, que está trazendo, está misturando, porque aí tem que ter aquela mistureba, assim, sopa de entulho com todo mundo junto para dar continuidade, entendeu? Essa coisa assim, não sei, pensar alguma coisa nessa linha de fazer essa mistureba toda do pessoal com mais experiência, o pessoal que está começando agora, o pessoal que está no meio do caminho. Acho que isso aí merece continuar, só não podia deixar de falar. Mas super parabéns, gente, incrível. E é importante que se diga que as pessoas envolvidas, boa parte delas, e aí estou falando dos artistas, né, como todos nós, trabalham na rede, né, assim como eu, que ainda estou na ativa, e não sou liberado do trabalho não, tá, gente? Eu não sou dispensado do trabalho, eu tenho que vir cumprir carga horária e tudo mais. Meu diretor não me libera, não, para ficar em casa, não. Eu tenho que ter múltiplas funções. É maldade isso, não é, Rosa? O Carlos Henrique também está chorando ali.
Mas pode falar também da alegria e do prazer, né? Sim, sim. Que não tem preço, que te faz entrar no trabalho sem ver a hora de sair, você só sai se você tiver outro compromisso, porque senão você vai Exatamente. ficar fazendo porque a alegria é muito grande. Então, Eu ainda vou escrever sobre isso, né? O prazer que pois é, né, Bimael? Acho que você pode escrever num programa chamado MEPSO, que tem lá no YouTube. É verdade. O Abimael é nosso eterno pré-aluno, não é, Jaque, do MEPS? Exato, Sempre Pedro, convidado falou tudo. para contar toda essa história, né? É verdade. Viu? Mas o bloco esse ano estava fazendo quantos anos? 15 anos, né? 21, garoto. 21 anos. 21 anos. Maioridade. Agora nós já somos de maior. 21 anos. É. O problema de vocês é que o tempo não passa, rapaz. É isso. Que bom, né? Que bom. É, muito bom isso, claro que é. Muito legal. É bom a gente lembrar também, eu sempre gosto de lembrar do bloco do Nis da Silveira, lá do Engenho de Dentro, né? E ele também veio um pouquinho antes do nosso, né? Quantos anos ele está fazendo, Abel? Ele veio alguns anos antes do nosso, né? E ele vai desfilar ainda. Ele ainda não desfilou. Ele desfila sempre na quinta-feira antes do Loucura Carnaval. Suburbana. Loucura Suburbana. É quinta-feira agora. O Loucura Suburbana. Ele foi criado um pouco antes até do bloco aqui do Tapirando. Ele é um bloco assim, muito, muito bom, muito. Ele é sensacional porque ele tem uma ligação não só com o NISE, né? Com o antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, o NISE, mas com a própria região ali do Meia, do Engenho de Dentro. Né? Então, ele é um bloco tradicional do território ali do Engenho de Dentro. Uhum. Isso é muito interessante, né? Porque é muito interessante do ponto de vista assim, da desmistificação da loucura, tudo isso, não é? Porque acaba que agora ali é um grande centro de convivência, né? Com vários CAPs, e não existe mais um hospital psiquiátrico ali, mas existe um centro de arte, um centro de convivência e vários CAPs no entorno daquela região do... E o bloco sai na quinta-feira, e ele também, do mesmo modo que o Tapirando, ele faz uma escolha do samba vencedor, também daquela forma, com muitas candidaturas, vários sambas se inscrevem. Foram 35 sambas que foram para a parte final, que o pessoal lá do Loucura contou para a gente lá na votação do samba do Tapirando, lá no Rio Cenário, né? Então, é um outro bloco super importante. O bloco só para lembrar das pessoas que não acompanham tão diretamente assim. O bloco Zona Mental, ele é mais novo, mas ele é também muito importante, ele é lá da região de Bangu, da Zona Oeste. E hoje teve também o desfile do Império Colonial. Império Colonial. Império Colonial. O Colonial aí faz referência à colônia Juliano Moreira, né? O bloco da colônia Juliano Moreira. E como eu tinha lembrado no início da nossa conversa aqui, do nosso encontro, tem o bloco de Niterói, né? Da saúde mental de Niterói, né? Loucos pela Vida. Loucos pela Vida, que já saiu, não, né? Saiu semana passada. Foi o primeiro. O primeiro que saiu. Dessa rede, desse circuito. E tirando isso, fora do Rio de Janeiro também, no país inteiro, né? A saúde mental, a luta antimanicomial tem uma participação muito grande no Carnaval, né? Tem blocos do país inteiro que celebram a luta antimanicomial. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Muito forte do ponto de vista do nosso movimento, que é um movimento político-cultural, né? E é também cultural. Ele é
movimento no sentido de incidir sobre os corações e as mentes, né? Sobre o pensamento sobre a loucura, sobre a necessidade de mudança do modelo de atenção, sobre a necessidade de fortalecer os CAPs, né? Boa parte dos CAPs tem também programas culturais muito fortes e baseados, muitos deles, além de artes plásticas, eles têm também atividades muito intensas com música, né? Uhum. Na hora que a gente faz esse momento assim do desfile, dos blocos, a gente está celebrando um esforço que é feito o ano inteiro, no país inteiro, né? Que é esse esforço de juntar a cultura com a luta antimanicomial. Inclusive, lembrando, por exemplo, os vários CAPs do Rio de Janeiro e até de fora, que a gente teve concorrente esse ano também, né, do CAPS aquele que o Henrique veio cantar, que é dos cantantes. Como é que é o nome daquele grupo? Não sei o que lá, Cantantes. Veio lá de São Paulo. Veio Paulo Sérgio, que é componente, né, desse grupo, que ele inscreveu um samba também e veio cantar, né, pra gente. E Cidadãos Cantantes, não é isso? Cidadãos Cantantes, isso. Ele é componente dele. E, assim, ele veio também, né, então a gente conseguiu juntar até pessoas de fora. E o samba vencedor, que é a Flavinha do Torquato Neto, né, do CAPS Torquato Neto, porque existe toda uma relação, né, do Tapirando com essa rede de CAPS do Rio de Janeiro e de outros municípios também, né, Carlos Henrique? Existe toda essa ligação. A gente é tudo junto e misturado. Então, assim, e a Flavinha foi o terceiro ano consecutivo que eles ganharam, né? Flávia, o Diogo, né, e o Felipe, que são profissionais. O Diogo é aqui do Franco, mas era do Torquato, e o Felipe, que é do Torquato, que acompanha a Flavinha, entendeu? Que é uma usuária lá do CAPS. Não sei se vocês já perceberam, ela é deficiente visual, né? Ela é cega. Então, assim, é todo um trabalho que se tem que... Muito aplauso para a gente mesmo, gente. Sinceramente, o final é isso, é aplauso para a gente. A gente vê o trabalho realizado, não acredito nisso. Não acredito estar ali na avenida, ali recepcionando as pessoas e tudo mais, recebendo as pessoas parabenizando. Eu acho que esse é o ponto mais alto, né? Que, assim, eu sou muito tapirando, gente. Eu sou assim... Eu sou apaixonadíssimo pelo que eu faço. Então, assim, dá até arrepio falar, mas tudo bem, né? Então, acho que eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Seduzir já seduzindo. Você tem que registrar isso, tá? Tá bom. Você tem que fazer isso. Tem o diretor aqui, tem professores aqui, tem usuários aqui. Essa experiência sua, e a gente não sei se tem alunos, né? Mas assim, essa experiência sua tem que ser passada para frente, não só na sua voz, mas também documentada. Desculpa a invasão. Nada, nada de invasão. Falou a professora, né? É isso mesmo, Jaqueline. Então, sem dúvida. Pessoal, então, vamos combinar como é que nossos próximos encontros para esse ano de 2026 vai ser um ano muito, muito cheio de novidades, não é isso? Vai ser um ano importante, como são todos os anos na vida das pessoas, mas nesse ano, no nosso campo da saúde mental e no campo da política pública, a gente vai ter que continuar lutando aí pelo avanço só um minutinho. Eu posso continuar? Eu queria ouvir um pouquinho, a gente tem alguns minutinhos, eu queria ouvir um pouquinho... Ainda tempo, nós temos tempo. O Carlos Henrique, como é que é o processo de vocês aí, de construção de Macaé? Queria ouvir um pouquinho.
Desculpa. Então, é só para dizer isso. Vamos deixar o Carlos Henrique falar sobre Macaé, mas só para a gente já ir pensando. Eu estava aqui combinando com as pessoas que já estão saindo agora, pensando os nossos próximos passos assim esse ano. A nossa combinação, e foi uma ideia do Luiz Eduardo, né, da gente marcar um dia certo onde nós fazemos a nossa roda. Então, vai ser sempre a segunda, já vou só antecipando. Vai Dia ser 10 de março. a segunda terça-feira. Sendo assim, olhando aqui no calendário, 10 de março. 10 de março, a nossa próxima roda. Né? Então, já podemos ir pensando também nos temas, o que mais que a gente vai discutir e tal. E o Abimael sugeriu, eu acho ótimo, que o Carlos Henrique possa falar um pouco como é que está o trabalho em relação ao Carnaval aí em Macaé. Que é amanhã, né? E amanhã é o seu desfile, né? É isso. Nós fizemos a programação no final do ano passado, em que todo ano aqui nós temos pelo menos o nosso bloco, né? O bloco do coletivo Vanilara, junto com a Prefeitura de Macaé e toda a RAPS também. E esse ano existe o CAPES AD, aqui de Macaé, ele está produzindo os bonecos e o boi pintadinho. Nós vamos sair com uma funcionária aposentada, uma profissional aposentada, e eles estão querendo fazer surpresa para a gente, mas só que a gente é muito, muito entrão. A gente já sabe que é surpresa para o coletivo Ivone Lara. Então, assim, é um trabalho que a gente tem há um bom tempo, o respeito que a gente conquistou, e muito mais, muito além do carnaval, somente pensando no carnaval, na conferência de 2023, nós colocamos uma proposta lá que parecia assim, bem muito difícil de passar, mas passou. Em que os conselhos de saúde, está no relatório final, que os conselhos de saúde, a partir de agora, ele não pode obrigar um coletivo como o nosso a ter CNPJ. Então, a partir dessa próxima eleição no Conselho de Saúde, nós teremos a representatividade do coletivo Ivone Lara. Então, assim, é uma política em que eles não perceberam e acabou passando. Entendeu? Então, assim, a gente faz isso e vai fazendo devagar, porque sabemos que nós iremos passar, mas a luta não vai parar. Não vai parar. Essa luta da saúde mental parece que ela fica abaixo da saúde, e não é isso. A gente está tentando explicar isso para a sociedade, dizendo que qualquer um pode entrar em uma crise, e se não tiver alguém do lado para dar um abraço, essa crise pode dar muito ruim. É esse o cuidado que hoje nós tentamos o usuário mostrar para o profissional. Porque se tiver qualquer problema, ele vai virar um usuário igual a gente. A gente pode deixar acontecer isso. Entendeu? Assim, é um momento de carnaval em que, lá no começo eu estava falando, que eles estavam aqui tentando criticar o carnaval, dizendo que carnaval não é de Deus. E a gente tem que explicar isso para eles, mostrando que o Deus dele é o mesmo Deus meu. Então, ele tem que respeitar a religião dele e ele respeitar a minha religião. Isso a gente vai fazendo com educação, com trabalho, e não desistindo de mostrar o nosso carnaval. Porque não é 1, 2, 10 mil pessoas que vão dizer que carnaval não é coisa de Deus. Isso não é para eles dizer isso. Então, se eles têm que respeitar, do jeito que eu respeito a todos, eles têm que me respeitar também. Entendeu?
Mas é um carnaval, assim, muito político. É um carnaval diferente, porque dessa vez eles não colocaram. Nós sempre tivemos uma banda, e dessa vez eles não colocaram a banda no coletivo para fazer o carnaval. Mas nós conseguimos um trio elétrico e vamos fazer o carnaval do mesmo jeito. Muito obrigado aí, gente. E assim, eu espero, vai ser amanhã a concentração, 9h30 da manhã, no CAPES AD, Porto, em Macaé, Avenida Geno Caldas, 261, se eu não me engano. E eu desejo que seja muito bom para aqui, para nossa cidade, como foi tão bom para mim ter assistido vocês também lá no Tapirama. Muito obrigado, tá? Quer dizer que não vai ter banda, não, né? Não vai ter música, não, né? Aqui, ó. Música vai. Música vai. Não vai ter a banda, a banda de marchinha, mas a Sueli, como sempre, ela já preparou a playlist, né? E bagunça tá pronta. É isso. Lindo, lindo, lindo. Muito bom, lindo. Muito bacana, Carlos Henrique. Um beijo para a Sueli mesmo, né, gente? Então, gente, a gente vai fazer, então, talvez pudesse, sobre as ideias para uma próxima roda, a gente deixar, talvez, em aberto e que as pessoas possam ir sugerindo, né? E pensando, deixa passar o carnaval, agora, de carnaval, e aí já ir pensando quais os temas para a nossa próxima roda do dia 10. Eu acho, como a gente tem o grupo, né? Tem o grupo, os grupos de WhatsApp do Stamira, a gente pode, digamos, fazer as sugestões lá, ou se vocês acharem interessante, a gente manda a gente faz uma enquete, né? Para ouvir as opiniões sobre qual pode ser o tema da próxima roda. Mas, se quiserem também já fazer sugestões aqui, para a gente ir pensando na organização da roda do dia, vai ser dia 10 de março, exatamente 10 de março, também no outro dia 10. Então, alguém tem alguma ideia, alguma sugestão? Jaqueline. Uma sugestão, Pedro, da gente fazer assim, sempre a segunda e terça-feira, mas mandar no grupo o calendário, por exemplo, do primeiro semestre. Então, março vai ser dia tal, abril dia tal. Por exemplo, eu vou bloquear minha agenda nesses dias. Então, a gente já deixa bloqueado para as pessoas poderem já deixar programado para frente. A gente faz o primeiro semestre. Se der certo, a gente faz isso para o segundo. Então, mandar o calendário e aí, junto com essas possibilidades, entendeu? Que a gente já vai bloqueando os dias. Vou mandar, então, o calendário do semestre inteiro, e aí as pessoas já podem ir pensando sugestões para a gente ter um tema. Quer dizer, a roda de conversa ela é livre e aberta, mas ela sempre, em todas as 220 que nós fizemos, tem sempre um tema que puxa, não é isso? Um tema que é uma espécie de tema fio condutor do debate, né? A Rosa quer falar. Pode falar, Rosa. Rosa, seu som. Seu som. Tá. Pronto. Eu nem sei como falar isso, mas deixa eu ver se eu consigo falar. Eu queria ter uma ideia, talvez a Frente Stamira nem seja exatamente o lugar onde discutir isso, mas no meu doutorado eu venho articulando as pesquisas de arte muito a todas essas frentes que estão relacionadas, né? O Bloco está pirando, algumas pesquisas do IPUB que acabam tocando no Bloco está pirando, só que quando a gente é artista, é pesquisador também, no caso, estou fazendo doutorado, né? E tem uma condição de saúde mental, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas demais e ficando um pouco
perdido assim de projetos importantes que podem dialogar, né, com todas essas lutas. E eu queria, não sei em que instância, em que oportunidade, mas falar sobre as oficinas de fotografia experimental, chamadas oficinas de fotografia estranha. Elas foram aprovadas inicialmente pelo PNEL, que tem um lugar de pesquisa e cultura. Elas têm uma ligação com a Tenda Paulo Freire, porque teve algumas das oficinas que aconteceram em conjunto, e elas têm muito da pesquisa que foi desenvolvida, principalmente no ano passado, para o enredo relacionado ao Corpo Santo, que fazia uma arqueologia da memória manicomial e antimanicomial, né, da Praia Vermelha. E aí eu não sei como eu queria ter a oportunidade de, em algum âmbito, conversar sobre esse projeto, porque como é que eu vou dizer? Eu não queria que ele se perdesse na memória das coisas que foram feitas, porque acabou que eu acabei fazendo muitas outras coisas. Eu fui selecionada num prêmio muito importante de fotografia, que é o Prêmio Funarte Marc Ferrez, e aí acabei um pouco adoecendo e não tendo mais forças para fazer tanta coisa junta. Mas eu queria poder conversar sobre essas oficinas, porque elas são fruto de tudo isso, da Estamira, do Tapirando, daqueles seminários e dessa memória da Praia Vermelha. Ô, Rosa, você está pensando que talvez a gente pudesse, na roda de conversa de março, você fazer uma apresentação sobre essas oficinas? Eu acho que seria super interessante, porque um dos eixos do projeto Frente Estamira de CAPES é a articulação de cultura e saúde mental, sem dúvida. A coisa da estética, o tratamento ligado também a uma estética, sensibilidade, criatividade, não é isso? É a linha de abordagem que a Frente Estamira tem, né? E talvez a gente pudesse, então, além de deixar aberta a possibilidade de para outras rodas, outros temas, talvez já programar isso. Seria oficinas de fotografia estranha, que chama. Olha que nome lindo, hein? Oficinas. Vou até escrever aqui, ó, aqui no bate-papo, de fotografia estranha. Estranha, cor rosa Bonchar. Então, isso fica como um dos temas, ou o tema da roda do dia 10, que eu acho que talvez, não sei, eu estou propondo a todos assim, a partir do que a Rosa nos trouxe, né? E não sei se seria, ou a gente colocaria esse tema, ou juntaria, entendeu? Com alguma outra experiência para poder dialogar com a sua. Alguma outra experiência estética, não é? E a gente faria da roda do dia 10 uma roda de apresentação de experimentos estéticos no campo da saúde mental, né? O Carlos Henrique quer falar. Aliás, eu lembrei, antes do Carlos Henrique, eu queria lembrar uma coisa que é muito importante para todos nós. O próprio Teatro Corpo Santo é um espaço que a gente tem aqui dentro do clube, e é um espaço que ainda não é um teatro no sentido de que ele não tem, por exemplo, equipamentos de iluminação cênica, nem tem também isolamento acústico.
mas ele já foi usado como teatro, é um espaço que está sendo recuperado e ele estará disponível a partir de março, porque a obra de recuperação está acabando agora. Tá? Essa é uma ótima notícia. O IPUB está completamente com dificuldades assim, orçamentárias e financeiras, mas essa obra de recuperação a gente conseguiu através de uma verba, que é uma verba de recuperação de prédios que tem. Ele não é tombado, mas ele está indicado para tombamento. Então, pensa bem, a gente pode talvez juntar isso com uma certa programação para esse espaço do Corpo Santo, né? E eu achei também, Rosa, você está falando muito do enredo do ano passado, eu adorei o enredo do Corpo Santo, eu achei que foi uma bola dentro total, igual esse do Cavalo Azul também, né? Os enredos todos do Tapirando são muito bons, mas o Corpo Santo foi muito, muito interessante, né? Foi uma coisa que a gente trouxe para o debate que o Tapirando trouxe, né, para o debate da saúde mental, e foi muito bom, né? Carlos Henrique, diga aí. Olha, então a proposta está colocada: oficinas de fotografia estranha por Rosa Bonchat é um dos temas da nossa roda no dia 10. Carlos Henrique, diga. E a Jaque também, a Jaqueline quer falar também. Deixa eu só completar isso que você falou, que já era uma ideia nossa, Pedro, dentro do Centro de Convivência, que a Rosa foi convidada, inclusive, né, para que ela fizesse oficina no Centro de Convivência. Só lembrando disso. Então, a minha sugestão é assim, essa apresentação da Rosa, mas nós temos aqui também em Macaé um profissional, o Júlio Pereira, terapeuta ocupacional, em que ele fez o mestrado aí, e com a doutora Paula Cerqueira, e a apresentação dele foi sobre o teatro do oprimido. É muito legal. Foi a partir dali que eu comecei a melhorar, com o tratamento e com o cuidado que eles tiveram com a gente. Nós fizemos uma apresentação assim, pela Petrobras, patrocinado pela Petrobras, a Arte Doidado, lá no Teatro Nelson Rodrigues. E foi muito legal. Assim, o cuidado que eles tiveram comigo, me voltando ao lugar que antes me pertencia, o cuidado que ele tem com o profissional, com o usuário, o cuidado, assim, como ser humano, é muito legal. E, assim, a minha sugestão é essa. Muito obrigado aí. Então, pelo que eu entendi, você está sugerindo também que a gente convide, mas a apresentação dele sobre o teatro oprimido, é isso? Do trabalho dele. Exato. Ele tem um trabalho, agora ele está no CAPS AD, ele saiu do CAPS Betinho, ele está no CAPS AD, Júlio Pereira. Mas ele continua com o trabalho, do teatro do oprimido. E está muito legal. E assim, seria uma maneira também de homenageá-lo, porque o moleque é bom. Obrigado aí, gente. Está anotado aqui sobre o teatro oprimido. Quem quer falar agora é a Jaqueline, agora é o Apael. Não, deixa eu só reforçar o que o Carlos falou, Carlos Henrique falou. Júlio foi meu estagiário aqui no IPUB, né? Então, é gente nossa. E fez o mestrado aqui também, está fazendo. Sempre fez várias coisas, Está fazendo doutorado aí, está terminando o doutorado dele. Sim. Uhum. Desculpe, Jaque. Eu queria sugerir para toda casa, aí bota todo o meu viés junto, tá? Milhões de conflitos de interesse. James, nosso técnico que trabalha com os usuários, belíssimamente está fazendo o mestrado dele, né? E é teatro, ele é um diretor de teatro, a gente já está na terceira construção, junto com os usuários, assim, com belíssimas apresentações. Eu acho que também é uma pessoa que tem a temática totalmente relacionada com o que está em pauta hoje.
Acho que seria legal, né, pegar 3 pessoas nessa área, mas também fica assim, a sugestão só. Mas eu sou suspeita para falar, porque bota tudo que é viés junto, tá, gente? Sou eu, no caso do James. Não, Chama James. interessante. O James daqui do Hospital Dia, a gente pode tentar fazer uma combinação, hein, Rosa? A gente fazer uma combinação desses 3 temas, não sei. Vamos pensar. Mas o Abimael queria falar, diga. Eu tenho também uma sugestão. Não, é a Elisete. Uma sugestão, tem o Papel Pinel, da Esther Marco Vena. Papel Pinel, né, que é um trabalho lindo, também de muitos anos, anos, né? Para a gente pensar, convidar essas pessoas, né? Convidar essas pessoas para estarem falando conosco. A Esther também tem uma experiência grande. Você conhece ela, né, Rosa? Sim. Eu conheço, ela é maravilhosa e eu fico pensando muito, inclusive, nas possibilidades da cianotipia para o papel Pinel, porque a mim me falta um pouco esse braço mais da geração de renda, essa experiência toda que ela tem, né, de transformar assim, certas materialidades em produtos, né, que possam gerar renda e sejam úteis. Então, seria maravilhoso, assim. Não podemos esquecer que o SAMI é fruto dessa oficina que começou há alguns anos com a Esther, né? Com o Lisete também, né? Então, assim, ele é nosso SAMI da camisa. Então, olha, eu acho que a gente poderia tentar organizar colocando essa roda do dia 10 com essas experiências estéticas no campo da atenção psicossocial. A gente inventa um nome bonito e coloca como agenda as oficinas de fotografia estranha da Rosa Prochaft, o Júlio Pereira falando sobre o teatro do oprimido, o James, a gente conversaria com o James, né, para saber de que forma que ele vai querer abordar a questão do teatro. Ele tem uma experiência muito importante aqui do PUB. E o Papel Pinel da Esther. A Esther é uma pessoa muito valorosa, né? Ela se dedicou a essa experiência do Papel Pinel anos a fio, né? E são 4... Será que não fica muito, não, gente, para uma roda? 4 assuntos? Talvez não, né? Vai ter que dividir, né? Talvez não, talvez a Rosa deu essa ideia para a gente, porque fica parecendo que elas são distintas, mas pode ser que elas sejam férteis, assim, sabe, para a gente aprender a gerar rendas a partir dessas experiências estéticas. Não sei. A não ser que a gente divide, por exemplo, Rosa e Esther, eu acho que estão mais dentro do contexto, e o Júlio e o James, que é essa experiência do teatro. É que a gente fizesse assim. O teatro, separar o teatro para uma roda seguinte, sim. E essa experiência de artes plásticas, fotografia, etc., ficaria com a roda do dia 10. E Esther, né? Rosa e Esther. Não, então, fica Esther e Rosa. Para o dia 10. Mas já anunciando que vai ter uma seguinte sobre teatro. Sobre teatro, Não é? Beleza. Foi bom, tá animador. Vamos bolar depois, pedir aí a criatividade de todos aí, para a gente bolar um título, digamos assim, que atraia, não é isso? Sobre para a apresentação dos 2 trabalhos, né? Quem vai falar com a Esther vai ser a própria Elisete, né? Que trabalhou com ela. Posso muito. Dia 10 de março, vai ser a Rosa Bonchaft e a Esther.
ou duas, né? E vai ter um título comum, digamos, experimentos estéticos na atenção psicossocial, alguma coisa assim. Mas bolar um nome, talvez melhor do que esse, que experimentos estéticos, eu acho que fica pedante, né, Rosa? O que você acha? Vamos inventar Eu um nome. adoro a palavra experimento, experimental. Eu gosto muito do termo do experimental, né? Eu também. Aí a gente pode partir por aí. Assim, o experimental acho que tem que ficar, porque Experimentos. Depois, e vamos deixar a atenção psicossocial, porque, afinal de contas, é o tema da Frente Stamila, não é isso? É. Experimentos artísticos ou experimentos estéticos na atenção psicossocial. Estrelando Rosa Bonchaft e Esther Marco Vena. Essa é a nossa programação, então, para depois do Carnaval. Uhum. Vamos pensar isso. Lisete, você ajuda aí na gente ir organizando isso. Tá. Aí, Rosa, a gente vai se falar, então, provavelmente. A gente tem que ir se falando e organizando isso. Tá bem, Rosa. Eu só vou pedir a vocês... Desculpa. Oi, Rosa. Falou o quê? Não, só queria saber quanto tempo cada uma para me organizar. A gente, em geral, costumava dar 10 minutos, 10, 15 Pedro? minutos. Você se lembra disso? Mas acho 10 aqui, depende. Como são duas pessoas, acho que a gente dá para fazer 15 ou 20 cada uma, pensando na roda em 1h30. Pensando que vai ser uma apresentação e as pessoas vão poder debater, perguntar, em seguida vem a outra, debater e perguntar. Então, acho que 15 a 20 minutos a apresentação, seguida, que a nossa roda tem 1h30 como máximo. Não é isso? Isso. Carlos, eu só queria pedir a vocês que vocês mesmos entrassem em contato com o Júlio, porque comigo ele não me atende mais, não. Sou muito enjoado. Ele está correndo de mim. Ai, Casinho. Oh, meu Deus. Então, mas a parte do teatro vai ficar para outra roda, né? Então, mas eu já vou... eu vou deixar ele já pré-avisado, vou falar com ele amanhã, que por telefone ele não me atende mais. Ele está correndo de mim. Fala no bloco, mas assim, vocês convidam ele, porque eu não vou convidar, não. Vou falar com ele, mas vocês convidam. Convida, não intima. Sim. Deixa com nós. Tá bom. Combinado, pessoal. Luiz Eduardo, você tem alguma sugestão, alguma ideia? Eu queria falar que a gente podia debater uma reunião aí, dinâmica de grupo, né? Dinâmica de grupo para tipo assim, quebrar gelo com as pessoas, incluir as pessoas, enturmar as pessoas, assim. Existem várias técnicas de dinâmica de grupo. E eu acho muito interessante que às vezes o grupo tá frio, cada um para um canto, aí na dinâmica de grupo todo mundo se une, se confraterniza. Eu acho muito interessante a dinâmica de grupo, né? Eu não sei quem é especialista em dinâmica de grupo, mas eu acho muito interessante esse negócio de quebrar gelo. Tá todo mundo assim, um canto, aí tem a dinâmica de grupo e depois fica todo mundo unido, né? Só para pensar, só para sugerir. Não, boa ideia. Vamos deixar isso como um dos pontos, né? Tem muita gente que trabalha direto com isso, né? Que tem técnicas e tal, eu acho que tem todo sentido. Vamos deixar isso como um ponto a seguir, né? Para rodas futuras, né? Tá certo. Pessoal, então, combinado, nós já temos o nosso tema pós-carnaval, não é? E podemos já terminar. Alguém quer completar alguma coisa? Já estamos chegando ao final. A gente ia botar a música do bloco, mas eu não sei fazer isso e o Leandro teve que sair. Nem Lisete,
nem Lisete, nem Abimael. Nós somos jurássicos. A gente não sabe... Assim, eu consegui selecionar aqui no celular que eu posso... Ó, vê se dá para ouvir. Então, você vai botar do celular do Abimael diretamente a música do bloco que está virando. Então, vai. Coloca bem alto. Tchau, pessoal. Bem alto, Abimael. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês, hein? Até dia 10 de março. Até dia 10 de março. A gente pode aproveitar também, já que a música não deu certo, cantar parabéns para Lisete. Vamos lá. Parabéns para Lisete. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, Lisete. É pique. É hora. É hora. Obrigado, Lisete. Tchau, pessoal. Então, até mais. Tchau. Dia 10. Tchau.